porque começa amanhã, dia 11 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil, a exposição Hiromi Nakakura, aqui até a Amazônia, com Ailton Krenak. E eu tenho a honra, maravilha, esplendor de recebê-lo aqui no estúdio. Ailton, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Bárbara, obrigado por essa acolhida tão bacana e vamos a essa Vamos. conversa de dois, mas com muita gente nos escutando. A gente pode abraçar também os nossos ouvintes, não é isso? Exatamente, a gente faz questão de abraçar os nossos ouvintes. E essa exposição, gente, conta com 120 fotografias inéditas no Brasil, do premiado fotógrafo japonês, realizadas nessas viagens com Krenak, principalmente pelo território amazônico entre 1993 e 1998. E, bem, Ailton está aí com um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, com vários livros, inclusive eu já li todos eles, estou aqui com um do meu ladinho, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil, Futuro Ancestral. E eu queria saber como é que foi esse trabalho de fazer essa curadoria e trazer para Brasília, para o Centro-Oeste, onde a gente tem aqui tantos desses povos representados. Como foi esse trabalho de curadoria? Ailton, por favor. Bárbara, você mencionou o período da década de 90, que durante 4 anos consecutivos eu tive esse presente na minha vida, que era viajar todo ano para uma das regiões amazônicas, incluindo o Cerrado, óbvio, porque às vezes a gente fala de Amazônia e as pessoas já recortam na cabecinha deles uma imagem de floresta tropical úmida e se esquece que o Cerrado ocupa 2/3, pelo menos deveria ocupar 2/3 do território brasileiro, né? E esse período que a gente andou junto na Amazônia, eu e o fotógrafo japonês Hiromi Nagakura, a cada ano, a gente percorria um sítio, um lugar. Então, fazer a curadoria dessa exposição é revisitar essas aldeias, onde meus amigos... Alguns eram criança quando eu visitei, agora eles vêm na instalação da exposição já sendo pai, mãe, alguns até avô. Porque, afinal de contas, elas foram 30 anos, 30 né? anos, né? 30 anos. E vocês trouxeram isso, né? Vocês já começam a exposição com povos chavantes. Como é que vocês pensaram essa narrativa da exposição? A gente não, na curadoria, a gente não privilegiou uma disposição geográfica desses territórios. Ótimo. Na curadoria, ela foi movida mais pelos afetos que nos tocaram em cada lugar que a gente chegou. Hiromi Nagakura, ele vive no Japão. Ele vinha ao Brasil, ficava aqui 30, 40 dias e voltava para o Japão, ia para a Ásia. Na Ásia, ele é um fotógrafo muito reconhecido, né? E eu tinha o desejo de trazer o trabalho do Nagakura para o Brasil, porque eu pensava, como que um fotógrafo com esse vulto na Ásia, né? Na Filipina, na Indonésia, no Japão, no Afeganistão, nessas regiões de conflitos graves nos anos 80 e 90, por onde ele andou, África do Sul, Palestina. Ele é um fotógrafo acreditado por aquele programa dos auto-refugiado da ONU. Da ONU, perfeito. Então, quer dizer, alguns fotógrafos, o Sebastião Salgado, nosso brasileiro, ele tem também essa mesma credencial para estar nesses acampamentos, nessas situações de guerra e absurdo. E o Nagakura fez isso durante uma boa parte da vida dele, até que um dia ele falou, cansei da guerra. E me pediu para eu acompanhar ele nessas viagens nas aldeias na Amazônia. A Amazônia tem um apelo muito grande para a opinião pública no mundo. Tem. Se a gente fizesse a chamada dessa exposição, Hiromi Nagakura, até o Cerrado, com Ailton Krenak, ele não teria o mesmo atrativo quando você põe Hiromi Nagakura até a Amazônia. Porque a Amazônia se tornou um lugar mítico, um lugar imaginário, onde a realidade da vida das pessoas, principalmente os que estão localizados no Sudeste, né, aparece como uma fantástica terra de ninguém, longe de tudo. Isso é muito ruim,
Porque essa ideia de um fantástico lugar distante de tudo são os lugares para onde a gente dirige a nossa fúria, a nossa indiferença. A Amazônia está sendo predada com a mesma velocidade que o Cerrado. E é muito louco falar disso, desse enclave, que é a capital do Brasil, dentro do Cerrado. Aham. Dentro de um ecossistema muito sensível, que a sua implantação aqui tinha que ter levado em conta que ela ia se tornar um fator de invasão de um ecossistema sensível, que é o Cerrado, e que ao longo de décadas isso ia ter consequências muito grandes. Eu acho que essa consequência é visível quando você sobrevoa o Brasil Central e começa a ver como que esse vetor de ocupação do Brasil Central foi decisivo para depois chegar também à ocupação desse bioma, principalmente pela monocultura. A monocultura é o maior inimigo do Cerrado, né? Ele precisa de muita água para que ele dê lucro. E ele precisa também de muita intensificação do uso de agrotóxico na cobertura do solo, para que ele seja lucrativo. Então, além de implantar uma infraestrutura moderna, tecnológica no centro do Brasil, nós deveríamos, na década de 60, ter pensado como que a gente ia cuidar das nascentes, cuidar das águas. Todo mundo curte muito subir no alto de uma torre e ver o Paranoá. Mas as pessoas deviam se perguntar de onde nós buscamos essa água toda. E mais até do que isso, pior do que isso, assim, a gente, quando veio para cá, ficou alheio até o que é o Cerrado mesmo, esse bioma que a gente está. Porque o que eu sinto e que muitos brasileiros sentem, e a gente está tentando mudar essa relação, é que a gente não veio, não pertence a esse bioma, não interage com ele. Muito o que você escreve nos seus livros também, Ailton, que é essa separação, essa bolha que a gente cria. E com o Cerrado, como boa parte de quem construiu não era desse lugar, aí que essa relação não existia e a gente não escutou quem estava aqui antes para buscar esse conhecimento de quem já estava aqui e como a gente se relaciona com esse espaço. Então a gente tem essas duas problemáticas. Além de a gente trazer concreto, cimento e sair tapando tudo, a gente não tem, fica mais agravado ainda essa conexão que a gente não tem com o lugar que a gente pertence, com o lugar que a gente está hoje. É ainda mais cruel. E nisso que você falou, né, que o Nagakura falou, cansei de guerra. A gente tem esse movimento também de várias pessoas cansando de mostrar isso e tentando mostrar que é uma possibilidade de construção de uma outra realidade para a gente. Como é que o senhor observa isso? Como é que a gente busca ser um ator mais ferrenho numa construção de tentar reorganizar o que ainda hoje a gente precisa para continuar aqui durante um tempo, né? Que eu também sei que exatamente você fala, assim como começou sem a gente, vai terminar sem a gente esse planeta, não tenho dúvida. Mas como é que a gente continua, tenta ter forças para manter essa relação com ele ainda boa por um tempo maior? A gente adia o nosso fim do mundo e o nosso mundo. É interessante que essa referência, essa citação de que a vida no planeta começou sem os humanos e vai terminar sem os humanos, ela chegou para mim através dos escritos do grande antropólogo, né, e estudioso também das nossos mitos, que é Lévi-Strauss. Lévi-Strauss viajou nos mitos de centenas de povos ameríndios e ele via que dentro dessas narrativas sempre tinha um aviso de que a nossa presença no organismo da Terra é circunstancial. Nas culturas indígenas não existe essa ideia de permanência que o Ocidente acha que é, né? Essa narrativa de que o mundo foi criado para nós, para a gente comer ele, é uma narrativa exclusivamente ocidental. Ela está encaixada no mito de origem dos brancos, né? E como diz Davi Copenau Yanomami, os brancos eles instituíram a sociedade da mercadoria, onde até gente vira mercadoria. E se demorar muito,
o planeta inteiro se torna uma mercadoria. Então, essas fronteiras entre os territórios, os lugares, os biomas, as paisagens, que nós aprendemos a amar, porque a gente recepcionou ela dos nossos ancestrais, e que a gente tem as histórias desses lugares maravilhosos, que a gente queria que eles perseverassem, que a gente pudesse viver sempre nesses lugares bonitos, isso é uma ilusão, porque esses lugares se transformam. Olha. E a nossa duração é pequena.